Sortilégio é um grande sucesso da Televisa de 2009, protagonizada por William Levy e Jaqueline Bracamontes, que viveram Alessandro e Maria José. A trama também teve Davi Cepeda como vilão Bruno, Ana Brenda Contreiras como a vilã Maura, Daniela Romo como a doce Vitória, Chantal Andere como a mimada Raquel, Julian Hill como o gigolô Ulisses, Marcelo Córdoba como o interesseiro Roberto, Gabriel Soto como o apaixonado Fernando, entre outros. E se você é fã dessa trama, fique por aqui, porque agora vamos descobrir 10 curiosidades bem interessantes de Sortilégio. A atriz Jaqueline Bracamontes não interpretaria a mocinha Maria José. O papel estava destinado a Anaí. A ex-RBD era a primeira opção, mas ela recusou o papel mesmo e justificou que naquele momento o foco estava em sua carreira musical, e então Jaqueline ficou com o papel. No entanto, alguns rumores dão conta de que Anaí não estava disposta a fazer as cenas de sexo que o enredo de Carla Estrada exigia, e então ela saiu fora. Falando ainda em escalação, Araceli Arambula também estava na mira de Carla Estrada para interpretar Sandra, a irmã viciada de Maria José, mas no fim das contas foi decidido que as personagens seriam gêmeas e Jaqueline Bracamontes ficou com as duas personagens. Agora, o fato de colocar gêmeas nessa versão acabou esquentando o clima na Televisa entre os produtores Carla Estrada e Salvador Merria. Tudo indica que eles chegaram até a ter um desentendimento por causa disso. Salvador Merria teria exigido que não tivesse gêmeas na novela Sortilégio, já que na novela queria substituí-la em 2009, uma nova versão de Coração Selvagem. Ele tinha decidido que a protagonista Regina e a vilã Inês seriam gêmeas também. No entanto, Carla Estrada simplesmente ignorou a reclamação do colega de produção e levou até o final a ideia da gêmea de Maria José. No entanto, a morte de Sandra antes do final teria acontecido justamente para não bater de frente com a estreia de Coração Selvagem. Tenso, né? Sortilégio se trata de um remake de uma novela de 85 chamada Tuonária, que no Brasil foi exibida com o título Só Você no SBT entre novembro de 86 e fevereiro de 87. Foi protagonizada por Lúcia Mendes, que interpretou Raquel, e Andrés Garcia, que deu vida a Antônio Lombardo. Trata-se de uma história original da escritora italiana Maria Zarantini, falecida em 2019. Antes de Sortilégio vieram outras versões: Acapulco Cuerpo e Alma de 95, Acapulco Bay também de 95 e mais recente Cabo, que foi exibida de outubro de 22 a fevereiro de 23. A atriz Chantal Andere, que dá vida à histérica Raquel, casada com Roberto, já tinha familiaridade com essa história. Em 95, Chantal esteve no elenco de Acapulco, Cuerpo e Alma, na pele da vilã Aide, personagem que em Sortilégio é correspondente com a vilã Maura, de Ana Brenda Contreiras. Muito se comentou da química entre William Levy e Jaqueline Bracamontes em cena. Os dois tinham desde cenas românticas a cenas mais calientes e sempre esbanjavam muita sintonia. Só que toda aquela química ia muito além da tela. E isso só foi revelado muitos anos depois pela própria Jaqueline Bracamontes quando lançou a sua biografia. Lá a atriz confessou que teve sim um caso com William Levy durante as gravações de Sortilégio. Foi algo passageiro, mas rolou sim, mesmo o galã estando casado na época com Elizabeth Gutierrez. Sortilégio quebrou tabus e barreiras no México ao trazer um casal de homens bissexuais para a trama. Os argentinos Julian Hill e Marcelo Córdoba tinham muita sintonia, e em várias cenas ficava explícita a relação dos personagens. O assunto deu muita polêmica não só no México, como também no Brasil. Quando exibida pela primeira vez em 2014 no SBT, várias cenas dos dois juntos eram cortadas. Além disso, fãs da novela reclamaram que durante a dublagem mudaram as falas de Roberto e Ulisses, em que eles davam a entender a relação que tinha entre eles. A censura foi tão grande que praticamente transformaram os dois personagens, que se pegavam muito, em dois amigos heterossexuais, e a dublagem foi uma aliada para mudar essas cenas.
Além disso, cenas de carícias entre os dois eram cortadas. Com tudo isso, o SBT foi acusado de censura e discriminação. Além disso, a novela continha muitas cenas quentes com o casal protagonista, e antes de estrear no Brasil, o Ministério Público recebeu denúncias sobre a novela Sortilégio. Telespectadores enviaram trechos com cenas entre o casal protagonista e o casal gay para denunciar a novela, e na época, a ouvidoria do Ministério Público avisou que todas as cenas enviadas seriam passadas para a análise de um promotor. Alguns galãs de Sortilégio já tinham bastante familiaridade bem antes dessa novela. William Levy, Davi Cepeda e Julián Gil, por exemplo, contracenaram juntos 2 anos antes na novela Acorrentada da Venevisión. Apesar de vários anos de experiência, Sortilégio foi a estreia de Davi Cepeda na Televisa. Antes, ele já tinha feito muitos trabalhos na TV Azteca, concorrente da Televisa. E mesmo após interpretar um vilão tão intenso como Bruno, ele foi ganhando muitos mocinhos na TV. A mansão dos Lombardo com certeza era uma das casas mais belas e amplas já vistas nas novelas mexicanas, mas você sabia que antes da novela aquele casarão não existia e que só foi construído para a gravação de Sortilégio? É isso mesmo, ela foi levantada em apenas uma semana em um terreno que pertence à Televisa, e o arquiteto Diego Lascaruna cuidou dos detalhes da obra. Apesar de muito bela, para sua construção foram usados materiais de baixo custo. A casa tinha uma estrutura de metal e tinha também compensado, ou seja, não era feita de tijolos. No entanto, o arquiteto garantiu que o lugar era habitável, pois tinha de tudo que uma casa tinha que ter, como sala de estar, cozinha, quarto, escritório. Depois do fim das gravações, a mansão foi desmanchada e já não existe mais. Triste, né? Apesar da trama ter sido finalizada em 2009, no ano seguinte aconteceu em Los Angeles o Sortilegio El Show, mais exatamente em 11 de junho de 2010, e contou com os atores Jaqueline Bracamontes, Davi Cepeda, Julián Gil e Gabriel Soto. Tratava-se de um evento em que havia uma interação com o público através de concursos. Nesse show dinâmico, mulheres eram convidadas ao palco para fazer esquetes com cenas da novela. Além disso, o elenco de Sortilégio foi embaixador do Carnaval da Carolina do Norte. Chique, não? Você que ama Sortilégio e sempre assiste suas exibições, me conte qual é o seu personagem favorito da trama, hein? E qual casal você mais torceu e shippou? Me diga tudo abaixo nos comentários e já vá assistindo mais vídeos do canal, temos muito mais do mundo mexicano pra você aqui. Beijos meus queridos, se cuidem e até mais!